uma satisfação enorme iniciar agora esse segundo momento aí do nosso encontro. Fazia falta, né, esse contato pessoal. É lógico que nós somos aqui apaixonados pelo telepresencial, né? Mas sempre dentro da Sobrate, aqui tenho vários diretores aqui presentes, e sempre defendemos o modelo híbrido. Não é por conta de uma medida provisória, é o presencial e o telepresencial, e que esse tempero que faz com que esse era o teletrabalho. Não quando vem essa pandemia, e que nós sempre alertávamos. O que nós estamos falando aqui é de um home office mandatório, de uma situação, dessa pandemia. Nós estamos mentalmente, estamos saindo dessa situação ainda, abalados mesmo, com entes queridos, que todos aqui têm algum relato para fazer, mas o que nós sempre defendemos é o verdadeiro teletrabalho, né? Com essa sua amplitude. Quero aqui fazer, antes eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar nada agora, e é justamente por esse formato híbrido, né, que a nossa vice-presidente, Luciana, eu estou vendo ela na telinha, ela não está aqui, é uma gravação, mas isso são os novos tempos, né? Esse é o novo normal. Vamos, sem preconceito, vamos absorver esse novo normal. Então, eu nem sei o que ela vai falar, deixa ela fazer essa apresentação inicial, aí eu faço as reverências necessárias, aí a gente faz a condução desse segundo painel, tá bom? Então, eu pediria aqui, produção, para que colocasse a nossa vice-presidente com a sua saudação inicial. Boa tarde a todos, eu sou a Luciane Slosbergas, e é uma satisfação enorme estar aqui participando desse evento em homenagem ao professor Álvaro, no lançamento do segundo tomo da Evolução do Direito do Trabalho, que vai abordar os aspectos jurídicos e de gestão. É uma alegria muito grande, hoje é um dia de festa, mas infelizmente eu não vou poder estar presente com vocês, em razão de que estou tendo aulas de mestrado e hoje eu tenho uma aula importante e não posso estar aí. Mas eu gostaria de fazer aqui dar um relato a vocês e dizer que o professor Álvaro foi um dos maiores entusiastas e uma das pessoas que mais me incentivaram a me matricular no mestrado no semestre passado e justamente tratar do teletrabalho e a mulher. Então esse é o meu tema, é pelo qual eu estou me debruçando e estudando, e infelizmente não posso estar aí presente com vocês. Então, hoje eu vou falar sobre o teletrabalho e gestão, e para que não seja uma apresentação repetitiva, até porque muito já se foi dito aí pelos meus colegas, eu vou abordar 6 pontos que eu acho extremamente importantes para que as empresas dediquem este olhar, voltem a sua atenção para que com isso possa auxiliar os seus colaboradores a essa adaptação, essa volta ao retorno, dessa forma meio híbrida, de como o teletrabalho vem se construindo, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês, e que eu acho que as empresas devem estar atentas, é com relação à saúde mental do trabalhador. Ela não deve mais ser tratada como um tabu nas empresas. As empresas devem acolher os seus colaboradores, precisa se falar abertamente com os colaboradores sobre esse assunto, sobre qualquer problema mental que ele venha sentindo, qualquer distúrbio, porque de acordo com uma pesquisa que eu obtive e que eu pude me debruçar para estudar, mais de 70% dos colaboradores evitam falar do assunto. Todo mundo acha isso um tabu, não acha bacana falar, não é de bom tom ter problemas. E a pandemia trouxe toda essa humanização para dentro das empresas, né? Porque estávamos todos dentro de casa, lidando com essa nova dinâmica de trabalho, e isso fez com que as pessoas elas ficassem transparentes, né? Elas puderam mostrar a vida como ela é.
né? Então, nós temos aí diversos casos, eu não vou aqui me aprofundar, mas nós tivemos situações em que no meio de uma reunião entra uma criança, um cachorro late, a panela de pressão começa a funcionar, porque casa e trabalho se misturaram. Então, nós precisamos tratar deste assunto não mais como um tabu, e sim como algo a ser administrado pelas empresas, né? As empresas precisam criar um canal entre os seus colaboradores para que eles se sintam confiantes em falar sobre esse assunto. Saúde mental é a principal causa de perda de qualidade de vida, que só perde para doenças cardiovasculares e o câncer. É uma doença muito séria, nós precisamos estar atentos sobre isso. Um dos maiores especialistas em saúde mental no momento é o presidente da ONG Minds at Work, o Geoff McDonald, que diz o seguinte: no século XXI existe um enorme tabu e um bloqueio muito grande das pessoas falarem sobre sua saúde mental no ambiente de trabalho. Ele diz que isso dificulta quase que em 90% de ajuda para esse tipo de problema. A ausência de conhecimento, aliada à forte resistência em aceitar que estamos doentes, é o maior fator que afasta as pessoas a buscar por uma ajuda ou auxílio de tratamento. Então, as empresas precisam estar atentas a isso para poder auxiliar os seus colaboradores. O segundo ponto é demonstrar compaixão e acolhimento. O local de trabalho deve ser um local onde a pessoa que está doente, passando por alguma enfermidade, se sinta acolhida, amparada, que pode sentir a vontade em pedir ajuda e ela não ser estigmatizada por isso, que ela não tenha com contrapartida algum comentário maledicente ou se sentir desprestigiada por estar ali, por ter essa enfermidade. As empresas terão que se adaptar para esse novo modo de encarar o colaborador que passa por algum desconforto mental. O mais importante é o colaborador saber que há essa preocupação com ele, em ajudá-lo a superar esse problema, e esse será, para mim, eu acho que o maior desafio das empresas hoje é justamente demonstrar acolhimento a esses colaboradores, compaixão. É disso que nós estamos falando e é disso que os empregados e os colaboradores estão precisando nesse momento. O terceiro ponto é ajudar o colaborador a se relacionar com a própria saúde mental. Quanto mais o colaborador se conhecer e definir o que lhe aflige, mais fácil fica identificar o problema e procurar mecanismos de melhora. Quanto mais o colaborador falar sobre o assunto, dizer como se sente, ajuda bastante, pois quando ele exterioriza aquilo que ele está sentindo, ele começa a perceber que isso faz sentido e ele começa a trabalhar devagarzinho, com ajuda, e as pequenas mudanças começam a acontecer. Criar um canal entre o colaborador e um departamento de saúde mental pode ser um excelente caminho. A Ambev, por exemplo, adotou o cargo de diretoria de saúde mental. É um departamento que cuida somente desses problemas, de assuntos relacionados à saúde mental e os colaboradores. O quarto ponto é criar estratégias para a erradicação do estigma associado à questão de saúde mental na empresa. Bom, o que é isso? É buscar auxílio de profissionais da área de saúde e ampliar o canal de comunicação com os colaboradores através de dinâmicas de equipe. Não adianta fazer só call de 2 horas e pedir para o colaborador falar sobre seus problemas. Isso não resolve, ele não vai se sentir à vontade. Né? Muitas vezes ele deixa lá só o avatarzinho dele e vai fazer outra coisa. Ele não se sentiu acolhido, ele não se sentiu, ele não sentiu compaixão da empresa para com o problema dele. Então ele não vai se abrir, ele não vai, e isso vai dificultar ainda mais o desempenho dele, a produtividade, enfim. Isso não desperta o interesse do colaborador em falar sobre seus problemas. Individualizar a atenção neste momento é prioridade das empresas. Cada colaborador deve sentir importante para a empresa. É isso que as empresas precisam estar atentas. O quinto ponto é investimento e treinamento em formação de uma empresa saudável. Todos os ambientes das empresas devem ser cuidados. Gasta-se milhões em segurança física, em segurança cibernética e não se cuida da saúde mental dos trabalhadores, que é o patrimônio mais importante da empresa, se formos analisar. A pandemia do coronavírus mexeu muito com a saúde mental de todas as pessoas e fez as empresas
fez com que as empresas aumentassem e incluíssem coberturas de telemedicina e psicologia online no seguro de saúde que oferece aos seus empregados. Segundo o levantamento feito em agosto de 2021 pela Mercer Marsh Benefícios, fizeram uma pesquisa com 324 companhias, 54% delas decidiram acrescentar o serviço de telemedicina em seus planos, enquanto que 15% elevaram a sua cobertura. Em relação ao atendimento psicológico pela internet, 40% das empresas resolveram incluir a cobertura e 15% aumentaram. E já finalizando, porque o tempo urge, o sexto ponto é o seguinte: as companhias precisam criar a conscientização e a valorização do colaborador que tem algum problema de saúde mental. Ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, as empresas precisam valorizar esses profissionais, pois são eles que possuem qualidade de auxiliar a empresa. São os melhores ouvintes, tem mais compaixão, sabe lidar com a superação e os desafios e o mais importante, sem dúvida nenhuma, é um ser humano melhor por já ter passado por esse tipo de problema. Então eu vejo que as empresas terão aí agora com essa volta híbrida, com todas essas questões, né, que afligem, tirando de lado os aspectos jurídicos, que como o Ney já tratou, todas essas mudanças que a MP nova trouxe, este olhar das empresas para os colaboradores, para a saúde mental dos colaboradores, para mim é fundamental para que o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office seja um sucesso e seja bom tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Essa é a minha contribuição para o evento de hoje. Sintam-se todos abraçados por mim. Eu gostaria muito de estar presente. Professor Álvaro, um beijo enorme todos os colegas da ASP, da Sobrate, do Ipojur. Parabéns por esse importante evento, por esta linda homenagem. E olha, que o tomo 3 saia logo para que a gente possa fazer aí um novo lançamento e aí sim ele ser só presencial para que a gente possa todos estarmos juntos mais uma vez. Uma boa noite a todos, porque já deve ser boa noite. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Conhecimento da fala da nossa vice-presidente, muito bom. Falar de saúde mental é realmente também o tema do momento, mas eu quero agora, antes de ir para a tribuna, para o púlpito, eu vou, e aí vai acionar aqui os meus slides. Eu queria só agradecer mais uma vez o querido nosso diretor aqui, Fabiano Zavanella, porque sem você esse projeto não aconteceria. Você sabe que a gratidão, como todo mundo fala, é a memória do coração, e eu sou muito grato a toda a colaboração que você traz para a Sobrate, mas não só para a Sobrate, né? Para as nossas vidas, do nosso relacionamento. Não vou falar ainda do professor Álvaro, eu já vou começar daqui a pouco. Seguindo o protocolo aqui, eu não vou misturar as coisas, nem me motivar, confundir com a emoção que eu já estou sentindo. Mas é o seguinte, nesse segundo momento, nós vamos tratar agora, falar mais propriamente de gestão. Então, aspectos jurídicos, teve um aspecto de gestão que foi abordado na primeira parte, né? Nesse segundo módulo, a gente aborda agora aspectos de gestão. E aí nós teremos, a Luciana já apresentou, fez a sua fala. Eu estou um pouco descolado disso tudo, porque eu vou fazer só uma rápida homenagem e voltamos aos temas de gestão. Mas ainda teremos o próprio professor Álvaro, que vai falar sobre o Gil Gordon, que é muito interessante. Anelisa também, novos paradigmas para a liderança em ambiente virtual. Está chegando. Ela está chegando, acabei de receber aqui mensagens que estão chegando. Vieram, é o casal 20, né? A Anelisa, esposa do, como você disse, o papa aí do teletrabalho, também um grande conhecedor do teletrabalho, com seu brilhante trabalho, o nosso diretor Célio Neto. E, por fim, a nossa Georgette Lemos, que vai ter também uma gravação e que vai falar do teletrabalho e a humanização do trabalho.
Falar do professor Álvaro Melo, para mim, eu tenho, na minha vida, é engraçado, porque eu sempre passo nos lugares, eu sempre estou querendo homenagear as pessoas. E não é por uma questão de... É do fundo do coração mesmo. Quando nós juntos, alguns diretores aqui presentes do Cinza, né, meu querido granadeiro também, que agora está no Cinza, com a Gisela, nós criamos, né, a medalha do professor Amaury Mascaro Nascimento, que foi nosso diretor jurídico. Nós, no ambiente do SESI e do Cinza, né, juntos, a Gisela aqui presente, Volney também presente, criamos o Prêmio Lumen, que é para prestigiar as boas práticas na sociedade de advogados. E agora, a gente vem dentro da Sobrate, né, e a gente criou também o Prêmio Sobrate, né, professor? Nós criamos e já conseguimos a primeira premiação, que foi um evento no CIE rico, maravilhoso, né, e que trouxe gestores públicos e gestores privados, apresentando suas boas práticas. Até lembro muito bem, e da fala aqui da nossa querida diretora Juliana Legentil, que ela aborda essa questão no Poder Executivo, teletrabalho, quando uma das nossas juradas, inclusive do Prêmio Lumen, Mariana Dalcanali, quando estava à frente do CAD, a iniciativa de um gestor público em plena pandemia, o que ela criou? O que eles criaram? Um drive-thru. Para os funcionários públicos pegarem aqui o computador, numa situação com muita criatividade, ousadia, mas ela criou, no CAD, um drive-thru para os gestores públicos buscarem lá os equipamentos para poder, assim, desenvolver as suas atividades. Então, veja, bom, eu vou parar por aqui, porque, senão, eu vou me alongar. O momento agora é do professor Álvaro. Na verdade, a minha participação no livro, enquanto artigo, é no primeiro tomo, né, aspectos jurídicos, mas eu não vou fazer nenhuma abordagem sobre isso. A minha participação no segundo tomo foi tão somente apresentar o currículo do professor Álvaro, que é maravilhoso. Mas ficaria chato eu ficar lendo um currículo aqui, e aí eu vou dar o spoiler, vamos buscar no livro que a gente vai encontrar o currículo. Mas eu tenho alguns apontamentos da trajetória do professor Álvaro Melo, porque homenagem também, homenagem tem que fazer quando o professor Álvaro está cheio de saúde, longa vida ao professor Álvaro, vamos realizar ainda muitas coisas juntos, se Deus quiser, e eu resgato aqui talvez um aluno que, nos tempos da PUC, que a Gisela citou aqui, eu era aquele aluno, talvez, que passou um pouco despercebido, tinha uma afeição pelos professores, mas não foi aquele aluno que se aproximou de alguns mestres maravilhosos que passaram pela PUC, né? Mas eu não tinha aquele perfil, talvez até por imaturidade. E o passar do tempo, eu já com certa idade, encontro no professor Álvaro essa pessoa que tem sabedoria e que eu admiro profundamente. E é isso. Né? Então, já estava lá, em 97, não palestrante, mas já estava lá nos Estados Unidos. Em 1997, o professor Álvaro Melo, bebendo do teletrabalho. Quando ninguém imaginava, hoje, quando a gente fala em empresas que tratam de trabalho remoto, oferecendo assessoria, tinha quase um maluco, né? Maluquinho. Tratando na Berkeley Work, trazendo a questão do empreendedorismo, que é também mestre e doutor nisso, mas já falando do trabalho remoto. E vendendo esse produto. Bom, os anos, quando ele volta dos Estados Unidos, aí ele é o primeiro seminário, já em 1997, vejam lá, o seminário sobre teletrabalho, home office. E aí foram se passando papers desse trabalho acadêmico muito bem desenvolvido, lá em Portugal,
me parece, depois me corrija, professor, nessa escola técnica, né, nessa universidade, não sei se é Lisboa ou Porto. É Porto, professor? Eu não sei agora ao certo. E aí também apresentou um trabalho. E aí a gente vai, papers apresentados na International Telework Foundation, né, na associação de acadêmicos, que ela não tinha uma sede física, mas acadêmicos que se reuniam lá atrás, em 1999, trocando informações sobre teletrabalho e desenvolvendo o teletrabalho. E aí a gente vai, 2000, lá na Suécia, papers do professor Álvaro, Holanda, vamos em frente, Espanha, e aí, 2003, realiza aqui no Brasil, em 2003, no Conselho Regional de Administração, né? E está agora com esse nome que agora assumiu essa nova identidade, né? E aí foi outros eventos, aí a gente cita Argentina, Costa Rica, Colômbia e outras atividades. Professor Álvaro, envolvido com um grupo de estudos da CEPAL, trabalhando há muitos anos na atuação na Câmara dos Deputados. Vou falar depois da audiência pública, que esteve lá junto com o mestre Volney, mas junto ao Estado de São Paulo, a atuação junto na BRH Brasil, outras instituições, associações de faculdades, atuação importante do professor Álvaro Melo, quando ninguém imaginava. Trabalho importante também na OIT. E lá está essa audiência pública, quando não apareceu o Volney aqui, né, mas o Volney estava presente lá, mas aqui hoje o homenageado é o professor Álvaro Melo, né? Estava lá, sim, o professor Álvaro Melo trazendo luzes para os nossos deputados, senadores, falando, preparando o ambiente, esclarecendo para aquele que sabe de tudo do teletrabalho. Enfim, 97, o seu livro sobre teletrabalho, veja, desmistificando. Se a gente tem que desmistificar ainda o trabalho remoto em 2022, e dirá em 1997. Isso é visionário ou não é? E aí a gente pode caminhar um pouco mais, quer dizer, em 1999, o trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Isso é 1999. E vai 2003 também falando sobre teletrabalho, sua tese de doutorado, já em 2010, já se vão 12 anos, né, professor? Não, 12 anos, né? Não errei na conta, não. 2000, aí também o OIT presente e caminhando sempre nessa atuação forte. E não bastasse todas essas atividades, o professor Álvaro Melo quis também trazer fisicamente o ITA, e ele adotou depois esse nome. Veja na construção do nome de uma entidade, que ela já teve a sua existência, já cumpriu a sua missão. International Work Transformation Academy. É o trabalho em transformação. Quer dizer, o visionário ele já está falando, como o professor Álvaro fala. Daqui a pouco nós vamos mais falar em teletrabalho. Nós vamos falar do trabalho. Ou do trabalho em transformação. Porque ele já está olhando lá na frente, como a Gisela falou, ele já está pensando no metaverso. E aí, 2021, mais obras de autoria do professor Álvaro Melo. E só não poderia deixar, já caminhando para o final, dessa muito singela homenagem, o professor Álvaro Melo foi o presidente da Sobrate, nesses períodos, né, como presidente, e hoje eu me dou ao luxo de ter nós da Sobrate, né, os diretores que estão aqui presentes, como assessor técnico, imagine, da presidência, o que é isso? É muito luxo, isso é para poucos, né? Mas é muito bom, é realmente muito bom. Lá em 1999, né, a fundação da Sobrate, e falar da Sobrate agora também é falar um pouco do professor Álvaro Melo, falar um pouco do Volney, que representa aqui todos os diretores que estão presentes aqui, fisicamente, presencialmente, mas que estão online. Temos
diretores regionais espalhados pelo Brasil. Hoje, nós estamos, Gisela, participando de um evento online, né, para o César de Santa Catarina, sabendo que o nosso diretor regional, Gustavo Guimarães, lá tinha também indicado. Eu falei, a pessoa mais indicada para falar sobre teletrabalho era o próprio doutor Gustavo, de Santa Catarina, mas, veja, diretores espalhados pelo Brasil desenvolvendo e fomentando o teletrabalho. Enfim, aqui, professor Álvaro, quando a gente fala, repito, de Sobrate, é falar de tudo isso que nós estamos desenvolvendo. Isso é Álvaro Melo. É a cartilha do teletrabalho, são os nossos livros, né, 2021, que foi tanto falado aqui, esse primeiro volume, que, inclusive, está aqui, Lacier, presente, que fez o primeiro tomo. Estamos aqui já no segundo. Como o Vonei falou, já estamos desenvolvendo o terceiro tomo de teletrabalho e tecnologia. Por quê? E é importante que nós, da Sobrate, reafirmemos isso. A Sobrate é multidisciplinar. E é essa visão que todos precisam ter. Não pode ter só uma visão jurídica. Não podemos só nos ater a aspectos de gestão. Tem que falar de saúde mental, tem que falar de tecnologia, e tem que falar dos cases de sucesso, aprender na prática. Todos esses projetos que nós estamos desenvolvendo e acompanhando. Bom, já caminhando para o final, prometo que agora eu estou indo para o final, eu vou brincar um pouco e falar dos visionários, né? O professor, Leonardo da Vinci, mas que esse Leonardo que parece uma bicicleta, né? O que é isso do Leonardo da Vinci, né? E o Aristóteles, será que ele estava imaginando que ele ia fazer o quê? Uma câmera fotográfica? Era essa ideia? É maluco demais, né? E está lá o que o Fabiano falou, né? Quando falou, será que é meio maluquinho mesmo? Pois é, o que está desenhando a roda é o professor Álvaro Melo, né? E o pessoal do lado lá. Esse visionário que ninguém entende. Por que ele faz essa defesa antes de 1999, já estava fazendo a defesa do teletrabalho. Mas por que isso? Para que isso? Por quê? Como? Mas, sim, é o visionário. Enfim, o visionário, o professor Álvaro Melo, é aquele que aponta a direção. Então, espero que, com brevidade, como sempre faz, né, aponte para onde que a Sobrate deve caminhar, que nós estaremos aí atrás do professor Álvaro, que é, sim, o pai do teletrabalho no Brasil. O brasileiro tem que saber, tem que aprender a reverenciar mais os brasileiros, os que fazem a diferença. Não vou também citar eu não deveria falar, mas eu vou falar, não vou citar nomes, mas de um evento internacional. Era todo mundo falando bem do seu país, com todos os dramas, todos os percalços, as vicissitudes, cada um falando, mas, pô, esse cara desse país está falando tudo isso, e vem o Brasil massacrando, falando só coisa ruim do nosso povo. E está falando, não é do nosso povo, eu sei que não era do nosso povo, mas falando mal do Brasil. Por que a gente não pode ter uma visão crítica, mas saber reconhecer também os aspectos positivos e saber também trabalhar nesse sentido? É isso. Então, fica aqui o nosso muito obrigado da Sobrate, professor Álvaro, e que continuemos juntos por muitos e muitos e muitos anos, tá bom? Mas, olha, realmente esse é um momento, claro, mais marcante da minha vida, como profissional, como pessoa. E esse momento, ele está sendo uma mudança na minha vida, uma mudança de ciclo. Tivemos, nas nossas vidas, nós temos vários ciclos. E esse é marcante, eu acho que é até emblemático
esse momento que eu estou passando. E aí vai a minha gratidão pela generosidade do nosso presidente em fazer essa homenagem, esse tributo que está aqui no livro, também a equipe, os diretores, o Volney, o Fabiano, enfim, todos que participaram, os coautores que participaram na elaboração desse livro. Então, eu acho que o retrospecto do que o nosso presidente fez, ele realmente ele mostra a nossa jornada. É uma jornada que contamos durante todo esse período com muitas pessoas que eu gostaria, claro, de levar em consideração. Onde eu cheguei porque tinha outras pessoas que se engajaram nesse nosso projeto, né? Então, tem muita gente aí, todos esses anos, e mais recentemente, o Volney Ferreira, o Cléo Carneiro também, que foi presidente, e agora o Otávio, nessa nova etapa da nossa Sobrate. Eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a Nathalie Cruz, está aqui, que escreveu junto comigo o capítulo Teletrabalho no Registro de Imóveis, no 5º Registro de Imóveis. Esse é um trabalho pioneiro. Nenhum cartório de imóveis tinha feito esse trabalho, que basicamente já vinha desde 2018, 2019, e foi implantado. E tanto que quando veio o home office emergencial, a Nathalie e sua equipe estava preparada e deu mais uma vez uma comprovação disso. Então, esse é uma questão que tem que ficar bem clara, porque, poxa, cartório de imóveis, por que cartório de imóveis precisa de teletrabalho, né? São mais de 3.500 cartórios de imóveis no Brasil, se vocês terem ideia. Isso, dados relativamente recentes. E aí, esse se destaca. Bom, para falar do Gil Gordon, a quem devo a minha o apoio que ele me deu durante esse tempo todo, eu resolvi escrever esse capítulo sobre o legado de um consultor pioneiro em teletrabalho, no mundo, pioneiro no mundo. E aí, no livro, nós consideramos, pelos dados que eu já vinha tendo, e tinha um banco de dados do Gil Gordon, por algum motivo eu fui guardando informações durante todo esse período. Ele criou o Gil Gordon Associates em 1982, ou seja, foi a ele que ele criou para implantar o teletrabalho, principalmente nas empresas norte-americanas, né? Bom, a trajetória profissional dele, ele trabalhou em várias empresas, como prestando serviço de teletrabalho para a AT&T, para a Merrill Lynch, enfim. Em termos de publicações, só para vocês terem ideia, ele editava um boletim informativo chamado Telecommuting Review, isso desde 1984. Então, eu recebia muito desse boletim com assuntos que estavam atualizados, assuntos que atualizavam mensalmente o que ocorria com o teletrabalho, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. O Gil Gordon escreveu, em 1986, um livro, Telecommuting, How to Make It Work for You and Your Company. Em 93, Telework Explained, outro livro. Em 1997, ele elaborou um relatório especial chamado Managing Telecommuting. E em 1992,
ele escreveu outro relatório sobre Best Practice for Telecommuting, Telework Success. Agora, vejam bem, olha a visão do Gil Gordon. Em 2001, ele lançou um livro chamado Turn It Off, ou seja, Desligue-se, How to Unplug from the Anytime, Anywhere Office Without Disconnecting Your Career. Esse material eu tenho, estava conversando com o nosso presidente e com o Fabiano, encaminhar para a biblioteca da Sobrate, e que nós vamos, claro, colocar muito do material que eu tenho. Eu acho que tem uma validade incrível, porque todos esses livros, essas publicações do Gil Gordon, se vocês lerem hoje, ele já falava disso tudo. Sobre políticas, ele falava sobre as questões de qualidade de vida, as questões que ele se preocupava muito com questões de natureza metodológica, como implantar o teletrabalho, falava de seleção do pessoal. Isso é atual. É atual. O uso do planejamento das facilities, ou seja, a área de facility, né? E ele já falava nisso naquela época. Comunicações internas, competências gerenciais. Deixa eu pegar só um instantinho. Eu vou desligar aqui. Esse aqui não estava no programa, viu? Bom, treinamento, enfim. Esses livros, então, isso é um pouco do legado dele. O Gil Gordon faleceu no ano passado com 73 anos e realmente é uma pessoa que está na história do teletrabalho no mundo. E eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de escrever esse capítulo sobre ele no livro, que talvez, eu não sei, mas eu imagino que nunca tinham feito ou alguém fez alguma coisa sobre o teletrabalho. Tira aí. Alguma coisa ele fez sobre teletrabalho. Será que alguém escreveu sobre o Gil Gordon em alguma outra língua? Desconheço. E claro que eu não tenho conhecimento de tudo. Muito bem, pessoal. Eu mais uma vez agradeço a atenção que vocês vieram prestigiar o lançamento desse livro. Agradeço sinceramente, de coração, a homenagem que eu recebi. E vamos para outro ciclo. Lembrando o seguinte: celebremos a vida. Muito obrigado, pessoal. Maravilhoso. E o professor Álvaro Melo sempre se preocupa também em ter concisão, ele nunca se estende muito, quer dizer, ele sempre preocupado com os outros, né? Então, obrigado e ser homenageado. E não está falando de você, né, do professor, ele está falando do Gil Gordon. Ele não está falando dele, não está falando da sua história. Está falando do Gil Gordon. Bom, então eu vou agora acelerar, porque acabou de chegar aqui a nossa... antes da nossa palestrante, Anelisa, que bom que você está aqui, veio diretamente de Curitiba, com o professor Célio Neto, que já foi amplamente citado, nosso diretor jurídico, presente aqui. Mas eu coloco agora rapidamente a nossa diretora, Georgette Leite Lemos, se puder colocar o vídeo dela, para que, de ato contínuo, nós vamos receber aqui a nossa Anelisa para abrilhantar e fazer o fechamento do nosso evento. Olá a todos, todas e todes. Sou a Georgette Lemos, diretora executiva da Georgette Lemos Pesquisas e Serviços e diretora de diversidade na nossa Sobrate. Eu componho o rol de escritores convidados para a elaboração de conteúdo
do livro A Evolução do Teletrabalho, Aspectos Jurídicos e de Gestão. Vocês encontrarão no capítulo que escrevi, Teletrabalho e a Humanização do Trabalho, reflexões sobre as relações interpessoais no trabalho, apontando alguns dilemas que as perpassam, ressaltando a oportunidade trazida para as lideranças quanto à identificação da sua capacidade de manter relacionamento humanizado com a sua equipe para o exercício da comunicação empática e do acolhimento, encaminhando essa relação para resultados onde todos se sintam beneficiados pela inclusão genuína. Teletrabalho, teleatividade, trabalho híbrido quebraram paradigmas comparativamente às modalidades de relações no trabalho prioritariamente presenciais. Por essas questões, essas alternativas que são atuais e futuras, requerem das lideranças um cuidado maior para estabelecer e manter clima de apoio e confiança. Trazer o tema humanização no trabalho não é óbvio ainda. Por isso, pautamos essa abordagem para essa interação com vocês, leitores, que são influenciadores junto aos seus diversos meios de relacionamentos. Estão em destaque os seguintes temas: humanização, relacionamento humano, empatia, acolhimento, diversidade, equidade e inclusão. Desde já, agradeço a atenção de todos e desejo uma boa leitura. Grande abraço. É isso aí. Então, vocês viram como só confirma a fala da nossa diretora Georgette, a preocupação da Sobrate em ser, de fato, multidisciplinar. Bom, nós estamos adiantados no horário, eu vou chamar agora a Anelisa, por favor. Agradeço imensamente, então, essa oportunidade. E o tema que eu desenvolvo no artigo Os Novos Paradigmas da Liderança, ele fala muito em alinhamento com o que a doutora Georgette acabou de nos trazer, sobre as mudanças, né, que estão acontecendo no mundo da gestão. Nós já acompanhamos já há muitos anos, né, mudanças no mundo do trabalho, impactadas pela tecnologia, impactadas por diversos outros temas, mas nós vimos nos últimos 2 anos, principalmente, né, depois da pandemia, o quanto o mundo do trabalho sofreu alterações. E não está bom? Tá. O quanto o mundo... agora ficou melhor, né? Obrigada. O quanto o mundo do trabalho ele tem, né, sofreu mudanças e alterações nesses últimos anos. E nós vimos o teletrabalho se tornar um grande protagonista, né, dessas mudanças. E por que o teletrabalho se tornou um protagonista, né? Ele fez desencadear alguns movimentos que nós já estávamos acompanhando nas organizações, que eram fruto da falência que nós já acompanhávamos dos modelos de gestão gerencialistas, né, que tentavam fazer do homem uma máquina, baseados naquele modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, da porta da rua serventia da casa, né, do olho do dono que engorda o gado. Esse modelo gerencialista ele já vinha passando por questionamentos, a gente já identificava o esgotamento desse formato, e com o protagonismo que o teletrabalho, né, teve nos últimos anos, a gente viu o quanto foi importante a gente se desconectar desse modelo e pensar em novos paradigmas para a gestão. Estou falando corridinho. Bom, dentro disso, por que o teletrabalho se tornou assim um protagonista, né, nesse momento, e por que ele nos chamou para essa mudança? Porque ele faz com que nós tenhamos mais contato com o profissional que está por trás, com a pessoa que está por trás do profissional. Né? O teletrabalho ele nos mostra o profissional na sua casa, com o seu pet, com a sua vida, né, a sua decoração. A gente entra dentro do mundo daquele profissional, e isso faz com que a humanização apareça. Também ele nos leva a refletir, porque aquele acompanhamento físico, aquele acompanhamento da gestão, que é muito pautada na inspeção do olhar, na inspeção da proximidade física, ele cai por terra quando a gente fala da liderança em ambiente virtual. Então, o teletrabalho ele se tornou realmente um grande desencadeador desse modelo de gestão que
que já se desenhava, né, nos últimos anos, mas ele traz para nós isso de uma forma muito mais presente. Quando a gente fala de teletrabalho, a gente está falando de uma liderança que exige, uma liderança em ambiente virtual exige muito mais o ser líder do que o ter um cargo e estar presente ali fisicamente. É um investimento no desenvolvimento daquele líder para ele ser um líder inspirador, para ele ser um líder que realmente faz a diferença na sua equipe e gera engajamento, apesar da distância e apesar da proximidade física. O que exige, né, desse líder nesse ambiente virtual? A gente fala que é uma liderança muito mais focada em pessoas e muito menos focada em processos. A gente fala que é uma liderança muito mais focada em comunicar, onde só informar não basta, porque a informação ela se perde nesse lugar desse distanciamento físico. Então, é um líder que precisa investir na sua comunicação, numa escuta mais ativa, numa empatia, né, em exercitar a sua empatia, que não é eu me colocar no lugar do outro, mas sim eu reconhecer que existe um outro ali que tem, né, os seus pontos de vista diferentes dos meus, a sua forma de trabalhar, que às vezes não é a minha. É uma liderança que é muito mais pautada na facilitação do que no controle, né? E que, por meio de um grande alinhamento, favorece a autonomia do seu time. Para que esses novos paradigmas se tornem uma realidade, né, nesse novo cenário que vem se desenhando, para que a liderança virtual realmente seja realizada de uma forma que tenha sucesso, que realmente consiga, né, alcançar os objetivos que a gente deseja, de uma equipe mais coesa, de uma equipe mais que tenha uma certa inclusão, que haja mais apoio e mais colaboração, a gente precisa cada vez mais fomentar uma mudança de cultura organizacional e que os líderes estejam preparados para esses desafios. E para que a gente faça isso, queria deixar aqui como alguma dica final, 4 passos que eu considero importantes para que essa liderança aconteça da melhor forma. A primeira delas é a gente investir no autoconhecimento do líder, né? Porque ele precisa entender que mudanças são necessárias, que aquele modelo antigo, onde a gente vem, né, no último século trabalhando a gestão, ele já não funciona mais nesse ambiente virtual. Então, ele precisa ter uma liderança baseada na confiança, e a confiança ela surge principalmente da gente promover ambientes de escuta, promover espaços de aproximação. Então, isso exige do líder um investimento no seu próprio desenvolvimento, né, para que ele consiga primeiro fazer o seu próprio desenvolvimento para depois impactar as pessoas que estão à sua volta. O segundo ponto importante é que o líder ele tenha uma mentalidade adaptativa, aberta ao aprendizado, que ele consiga abrir mão de alguns conhecimentos que ele tinha, de algumas formas de abordagem, e se abra a aprender novas formas de fazer, novas formas de se conectar com a sua equipe. A gente fala muito dessa mentalidade do líder, uma metáfora, né, do líder jardineiro, que é aquele que cuida, não aquele que quer, por exemplo, controlar a sua flor, o crescimento ali da sua cenoura, mas sim aquele que cria um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento do potencial. Então, essa mentalidade de cuidar, de aprender, de desenvolver, eu digo sempre uma mentalidade mais do Waze do que de Google Maps, né, que é você ir buscando encontrar alternativas, aprendendo nesse novo cenário, buscando formas de fazer diferente, é a mentalidade que o líder em ambiente virtual precisa cada vez mais adotar, né? E, por último, mas não menos importante, né, como uma dica que fica aí para essa liderança, é realmente que esse líder ele esteja fomentando e, de uma forma intencional, buscando momentos de conexão com o seu time. Então, ele tem realmente deve ter, né, esse compromisso de buscar esses momentos de conexão, de buscar reuniões individuais, reuniões com a sua equipe, porque aquele momento de interação que se perde no físico, ele precisa fomentar de uma forma virtual, de forma intencional. E isso também exige do líder novas posturas. Parece simples, mas não é simples. A gente sabe que a gente vem de modelos de gestão, né, muito arraigados no sistema onde a presença física ela é exigida como sendo uma garantia de produtividade. E a gente hoje vê que, quanto mais o líder fizer esse desenvolvimento buscando não só aprender novas abordagens, mas sim desaprendendo de alguns conceitos que já não servem mais, abrindo mão de algumas características de gestão que já não cabem nesse ambiente virtual, ele vai colher os frutos dessa aproximação com o seu time. Então, é muito sobre aprender, mas também é sobre desaprender, é sobre a gente deixar ir aí alguns comportamentos de liderança que estávamos acostumados, mas que não cabem
no ambiente virtual e que exigem, acima de tudo, um desenvolvimento pessoal. Não é sobre ter um cargo de liderança, sobre ter uma presença física, mas sim sobre ser um líder que inspira e que faz com que as pessoas se engajem com um propósito, que se engajem com os objetivos que a organização tem. Acho que era isso. Bom, Ana, fechou com chave de ouro. Mas falei tudo valeu a pena. Aqui, cheguei correndo. Não, eu queria... eu vou ser rápido agora, mas eu faço os agradecimentos finais. Principalmente a Annalisa aqui, o Sérgio Neto vieram, fizeram um esforço, eu sei, da disposição, do esforço que foi, então, muita gratidão. E eu devo fazer, o mínimo que eu devo fazer agora é aproveitar dessa audiência, não só presencial, mas telepresencial, que é até mais numerosa do que a presencial, que convidando todos e todas para que participem aí amanhã, às 19 horas, Livraria da Vila, a segunda edição do livro do nosso querido diretor jurídico, o professor Célio Neto, né? É isso, já falei tudo que tinha que falar, né? Então, todos convidados, vamos lá prestigiá-los, né? E agora, agradecimentos finais ao Fabiano, que aí, na sua pessoa também, um importante agradecimento aí ao Jur, né? Mais uma vez, um agradecimento ao professor Álvaro Melo por tudo que ele é e que ele representa, e continuaremos juntos. Agradecimento também a Lacier, que continua apostando nessa parceria e que muitos livros ainda, muitos tomos ainda apresentaremos para a comunidade não apenas jurídica, para todos, né? Porque a intenção da Sobrate é aquilo que eu sempre falo, é multidisciplinar. Agradeço as lideranças aqui, não vou nominar, mas lideranças da OAB, a liderança do Cinza, os nossos diretores que estão aqui presentes, né? Sandro Rubens, e faço aqui um abraço. Luciana, pela ASP, mais uma vez, a gratidão por permitir a presença nossa, a presença da Sobrate aqui, nesse templo, que é um templo mesmo, que a gente sente a energia desse local. É uma honra estarmos aqui, a Sobrate estar aqui presente, nesse momento tão especial para nós da Sobrate, tenho certeza, para todas as pessoas envolvidas com o teletrabalho. Deixo aqui só se o Fabiano quer fazer a última colocação, e aqui eu me despeço. Registro muito rápido, agradecimento especial. Está desligado? Não, está verde. Agora foi. Som. Então, registrar o nosso agradecimento especial à Liliane, nossa diretora de comunicação da Sobrate, e a Priscila Dias também, que exerce a mesma função no Ipojur. Elas são super discretas, aparecem muito pouco, mas sem elas isso aqui não estaria acontecendo. É um trabalho de bastidores, é complexo, é complicado, mas a gente acredita naquilo que se propõe a fazer e dá certo. No final das contas, acaba dando certo, porque é a junção de pessoas do bem, de boa energia. Então, registrar o meu agradecimento especial a vocês. Também, dentre todas as pessoas que estão aqui, que trabalham comigo no escritório, os diretores, amigos, etc., doutora e professora Cristiane Araújo, que veio lá de Minas, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Minas Gerais, de Belo Horizonte, estava aqui por São Paulo e veio prestigiar o nosso evento. Muito obrigado também pela tua presença. Ana chegou correndo, mas deu o recado e mandou muito bem. E, sem dúvida alguma, ver o Célio aqui. Foi tão citado durante todo o evento, o nosso acadêmico, né? Além de diretor da nossa Sobrate, agora honrosa e merecidamente também acessou a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Algo que ele merece sobremaneira. Então, fico muito feliz em vê-lo aqui, porque você é um grande irmão e uma referência para todos nós. Professor Álvaro, a noite que o senhor merece é muito maior do que essa, mas tenha certeza que um pedacinho do nosso coração vai junto com o senhor, e especialmente a nossa gratidão por toda a sua caminhada e por muito mais que pela frente a gente pode fazer juntos. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês aqui presencialmente conosco e também quem está nos assistindo do ponto de vista virtual. Quem está virtual, o evento vai acabar por aqui. Quem está presencial vai ter agora o privilégio de gozar de um coquetel que será por nós oferecidos aqui na saída do nosso teatro. Luciana, mais uma vez, obrigado. Em nome da ASP, eu te agradeço por acolher o nosso evento.
Uma boa noite a todas e todos.